Oi, Rê! Oi, Rô! Vocês estão me escutando? Gente, preciso de ajuda, preciso de teste aí pra ver se tá dando pra me ouvir. Alguém tá escutando? Cauê já chegou? Oi, aê, Rô, tá ouvindo? Então tá. Ai, que bom, gente. Ô, Rê, e o Cauê tá por aí já? Eu não vi ele entrar. A Lu chegou também. Ai, gente, que legal. Tô esperando o Cauê entrar, tá bom? Ó, antes de começar, eu já quero falar. Gente, tô nervosa. E. Ah, entrou. Vamos participar junto todo mundo, tá? Como é que eu faço? Já convidei o Cauê. Aê! Tudo bem, Cauê? Tá me ouvindo? Ixi, não tô escutando nada. Ó, vamos lá, gente. Quem que tá conseguindo escutar o Cauê? Quem que consegue me ouvir? Agora eu tô te ouvindo. Agora tá me Mas ouvindo? eu não estou te escutando. Ah, Nada? fala de novo. Tá ouvindo agora? Agora sim. Então tá, Tava no beleza. fone, mas agora eu te escuto. Agora tá ótimo. Ai, que delícia! Que saudade de você. Nossa, faz tempo, hein, Paulinha? Puxa. Acho Muito que a última vez tempo, que a gente se viu né? foi lá na escola, né? Sim, 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 sim. Aí eu noivei indo pra Maíra também. Também, também, também. Que Mas legal. tô pra Tá chegar todo aí. mundo escutando? Tá, a Rô falou que tá escutando nós dois. Que bom. Gente, primeiro assim, eu quero dizer que alegria participar dessa live. É praticamente a minha primeira live. Eu participei de uma live há mais de um ano atrás. E essa é a primeira live que eu participo convidando alguém, né? Então, é praticamente a primeira. Que bom que é você, Cauê, que bom. Fico muito feliz e muito honrada, porque eu te admiro muito. Você sabe disso. Obrigado, Paulinha. Eu também. Olha, a Ana tá falando que o seu som está baixo. Gente, para mim também estava. Vai do lado do telefone e tenta aumentar, porque pelo que eu entendi são volumes diferentes. Fala você, Cauê, e aí enquanto você fala, as pessoas aumentam o volume. Eu vou pegar aqui Ó, o Fabiano. E aí, Fabiano, beleza? Vou pegar um fone, peraí. Fabiano quer fazer declaração de amor na live, gente. Amor, você sabe quando eu tô nervosa, né? Me preparou até um chá de camomila aqui, gente. Ai, peraí, deixa eu achar um lugar pra colocar o fone. Calma aí. A Rô sabe também, né, Rô? Deixa eu achar o lugar do fone aqui, peraí. Ele tá tentando arrumar o som, tá, gente? E agora melhor? Mesma coisa? Muito melhor. Pra mim foi melhor. E aí, pra vocês? Melhorou Aí, o galera. som? E aí, falem pra gente se melhorou o Ah, som do canal. beleza. Ó, essa Beleza. Tita Pastrella é minha mamãe, viu, Paulo? Ah, que lindeza! Estamos em Tem casa, alguém né? que é. Gente, então vamos lá. A gente Hum, pensou primeiro da gente começar se apresentando para quem não me conhece, para quem não conhece o Cauê. Aí depois a gente fala um pouquinho sobre a ideia da live, de como surgiu a live. Mas o ponto principal, antes de qualquer coisa, é que a gente está aqui para conversar. Então a gente brincou que a gente está no bate-papo aqui, como se eu estivesse sim. conversando com o Cauê e uma roda com muita gente junto. Então, quanto mais participações a gente tiver, mais rico fica a live. E a gente tá para trocar.
O Cauê tem uma super experiência linda que vai compartilhar com a gente para a gente aprender. E com certeza todo mundo tem algo para ensinar, algo para trocar, as dúvidas, sugestões, anseios, tudo isso é importante para a gente conversar e aprender junto. Então esse é o ponto principal aí que a gente já queria destacar, certo? Certo. Afinal, né, é uma live sobre pedagogias participativas. Só a gente ficasse falando não faria sentido, né? Bom, não dá pra gente ouvir a galera, mas dá pra gente ler aqui e comentar, né, Paula? Eu queria também agradecer muito o convite, a gente tem conversado faz um tempo, né, sobre essa ideia de live e tal, aí veio essa confusão da pandemia e tudo se misturou, e agora, né, não que a confusão tenha acabado, infelizmente, mas as coisas estão se assentando, e aí nós decidimos fazer esse bate-papo, né, que eu acho que vai ser bem legal, que é um assunto que eu gosto muito de conversar e quero muito ouvir o que as pessoas pensam sobre também. Legal. Bom, vou falar rapidinho sobre quem eu sou. Eu sou mãe de duas crianças, uma de 3 anos e um de 11 meses. Sou psicóloga, sou pedagoga. Eu tenho experiência como psicóloga na área social, como orientadora educacional e professora. Eu já trabalhei em escola bem tradicional e outras não tanto. Trabalhei em escola Waldorf, trabalhei em escola Freinet, mas nunca estive dentro da sala de aula do ensino fundamental. No ensino fundamental eu só estive como orientadora mesmo. O meu percurso de professora foi na educação infantil. E aí eu vou te convidar para se apresentar, Cauê. Claro, com certeza. Eu sou o Cauê, sou pai também do Raul, que fez 2 aninhos ontem, está crescendo. E sou pedagogo, minha primeira formação, na verdade, é em sociologia, né? Eu sempre digo que eu sempre gostei muito do ambiente da escola. Eu lembro até hoje que gostava de ficar conversando com os professores. O ambiente da escola, eu estudei em escolas de prática transmissiva, né, como a gente vai falar um pouco, mas eu sempre gostei muito desse ambiente, né? Tem uma família de professores, minha companheira Renata, professora, minha mãe, minhas tias, meu irmão também agora é professor. Então isso sempre esteve na nossa vida. E é interessante porque quando eu troquei, né, a sociologia, não é trocar, mas profissionalmente, né, a sociologia pela pedagogia, eu entrei, enquanto estava me formando em sociologia, eu entrei num concurso que chama Agente de Educação Infantil. Acabei de ver a Roberta aí, que acabou de entrar. Era uma companheira minha de uma escola, uma creche no São Marcos, e eu entrei num berçário, né? E foi aí sim que a gente se conheceu, né, Paula? Eu estava nessa sala de berçário aí, né? E a Rê fez, que é minha companheira, fez estágio, né? O Fabiano fez estágio com ela, que também é companheiro da Paula. E aí, nesse berçário, eu brinco, né? Que as crianças me capturaram, né? E aí eu comecei e falei, bom, vou querer fazer pedagogia. Eu trabalhava com os bebês. Outra experiência que eu tive de educação, que também é interessante, eu dei aula particular por um bom tempo, uns 7 anos pelo menos. Eu dava aula particular, mas era de matemática. Só que tinha várias matérias, era como se fosse, hoje a gente chamaria de como se fosse uma orientação educacional individual, né? Hoje tem isso. E aí eu comecei o meu contato com o fundamental por aí, mas continuava com os bebês. E quando eu me formei em pedagogia, eu trabalhava na prefeitura, né? Eu não era professor, eu era agente de educação infantil, é outra carreira. Eu me formei em pedagogia e aí eu recebi o convite para trabalhar no tema, no fundamental. E eu fui do berçário de crianças ali, começavam ali com 6 meses, para crianças do 5º ano, crianças de 10, 11 anos. E aí eu me vi nessa situação e, bom, a escola Tema, né, é uma escola bastante conhecida aqui em Campinas, que atende do berçário ao 5º ano do fundamental. E era o primeiro 5º ano da escola. E foi muito interessante porque a Renata, minha companheira, foi professora dessa turma no 4º ano, no ano anterior. Aí eu peguei a turma do 5º ano. E desde então, isso foi em 2018, eu estou no fundamental, ainda assim pensando, né, a educação como um todo, a educação infantil, fazendo algumas formações em escolas de educação infantil e tentando pensar essa relação infantil e fundamental. Então é o que eu venho fazendo agora, estudando e na prática diária, cotidiana com as crianças no fundamental. E esse ano, eu entrei em 2018, fiquei num 5º ano, depois a gente tinha uma experiência na escola de 4º e 5º ano juntos, depois fui para um 3º ano e hoje eu estou no 5º ano novamente. Tá, legal. Bom, quero só aproveitar, já que você já falou, aí que você vem pensando sobre essa transição, a gente já vai entrar aí sobre
o assunto, né, principal, mas eu acho que isso permeia. O quanto delicado é esse momento de transição, né? Eu penso bastante nisso também. Eu acompanho muito essas famílias que estão hoje em escolas que a gente considera aí não tradicionais, e aí a hora que vai para uma escola, tipo, sai da escolinha e agora eu vou para uma escola de verdade. O quanto eles sofrem, né? Porque é uma mudança muito grande. Uma mudança muito grande, assim, para a família, para a criança, muda material, muda mobiliário, muda escrita, né? Aprender a ler, muda tarefa. Então, assim, é muita mudança mesmo, né? É realmente uma fase de transição muito grande, muito importante. A criança que se via antes numa escola pequena, numa escolinha, agora eu vou para o ensino fundamental. Eu não vou mais para uma educação infantil. Muda até o peso, né? Uhum. Eu acho que essa é uma questão, né, que é o que a gente vai tratar essencialmente. Quando você fala, eu penso assim, né? Tem escolas, inclusive falando agora um pouco da realidade da escola pública, tem escolas que são coladas, assim, praticamente. A escola que eu trabalhava era assim, era colada a educação infantil com o ensino fundamental. E é interessante porque o perfil nosso, né, o Andanças Pedagógicas, tem um viés para educadores, né, e também para todos, familiares, e o Conexão Materna tem um viés de pais e mães, né? E aí é isso, a gente está nesses dois pontos. O educador, professor, nós professores dentro da escola pensando isso, e as famílias pensando isso que você falou. Bom, e agora? É o seguinte, é o filho, né? E a gente sabe, aquele grande investimento, e é uma situação complicada. O que eu faço? E essa frase que você disse, Paula, são frases que eu ouço várias vezes, né? E é engraçado porque às vezes até famílias que procuram pedagogias não tradicionais, não transmissivas para a educação infantil, quando chega no ensino fundamental, parece que vem esse peso, né? Do tipo, olha, peraí, até na educação infantil tudo bem, mas e agora no fundamental? Como é que eu faço, né? E aí isso vem de uma raiz que hoje em dia os próprios documentos tentam quebrar, né? Você pega o documento nacional, que é a base, ela fala lá, tem uma parte inteira, uma página falando sobre isso, essa transição, que tem que ser uma transição tranquila, não pode ser essa quebra. E a gente vê que justamente essa quebra. Quando teve a reforma, que na verdade o ensino de 9 anos, né? Ele pegou um ano da educação infantil ao invés de aumentar um ano do ensino fundamental, né? Então as crianças entram um ano mais cedo. E tem escolas, por exemplo, e agora no tema a gente está começando a pensar essa experiência, em que o primeiro ano ele fica no mesmo prédio, né? Escolas que têm prédios diferentes, ficam junto ali com a educação infantil, justamente para pensar essa transição. Como é que nós fazemos uma transição tranquila? Esse é um ponto. E o outro ponto, né, pensando dentro do viés do educador, é pensar assim, bom, o que tem de interessante na educação infantil, o que tem de potência na educação infantil, que a gente pode romper o muro do fundamental. Porque o que a gente percebe, na verdade, aí o meu ponto de vista, né, pensando na história da educação, é que a educação infantil não tinha, por muito tempo, esse peso de escola, nem era obrigatório, agora que a partir dos 3 está obrigatório. Então, parecia que tinha um espaço maior para a gente pensar, um espaço maior de reflexão, um espaço maior para surgirem várias ideias, que eu acho que é isso, né? Você trouxe experiência Waldorf, Ferraz de Emília, Montessori, Pickler, então várias coisas pensando na educação infantil. E o ensino fundamental, aquela etapa principal da educação, que por muito tempo foi a única fase da educação que era obrigatória, né? Aí tinha um olho mais forte institucional, e que acaba trazendo tudo para um quadradinho maior. E o que a educação infantil criou, aí é a minha visão, eu vejo que tudo isso de participativo que a educação infantil criou foi justamente nesse espaço-tempo. Que, em alguns lugares, a gente tá vivendo exatamente agora essa briga, essa disputa, né? De, ao invés da educação infantil conseguir dar esse respiro para o fundamental, muitas vezes a gente vê o contrário. Práticas tradicionais, transmissivas no fundamental, pressionando a educação infantil para se tornar mais institucionalizada, né? E aí esse é uma questão importante da gente abrir o olho e pensar sobre, né? Sim, exatamente. É triste, né? Porque você pensa, né? E aí, do outro lado, né? A gente pensando de um lado, como essas práticas participativas. E só para a gente tentar colocar um pouco o que eu estou chamando de prática participativa, né? A ideia de uma pedagogia participativa não é a pedagogia, né? São pedagogias participativas.
Então, qualquer método, modelo, inspiração pedagógica que busque o conhecimento não como uma transmissão. E aí tem uma questão que assim que eu cheguei lá no tema, eu ouvi uma vez a Paula, que é a diretora da escola, falando, ela falava assim, olha, a gente pode tentar mudar esse nome do tradicional, porque senão a gente coloca, sei lá, por exemplo, se a gente pensar indígena, afro-brasileira, a gente pode pensar em práticas tradicionais, que não significam que são práticas que a gente não queira. O que a gente é contra numa prática participativa, vamos pensar o contrário para a gente entender o que é uma, é a prática transmissiva, né? Que é o que o Paulo Freire talvez tenha a melhor metáfora que tem, que é a educação bancária. O professor, a professora que sabe tudo e deposita na cabeça das crianças que são tábula rasa. Então, a pedagogia, qualquer coisa que se coloque contra isso e procure um processo ativo de aprendizagem com as crianças, e aí já muda o nome, né? Aquela díade, né? Ensino, aprendizagem, construção de processo, transmissão. Então, alguma prática, alguma organização pedagógica que tente ir contra esse modelo estabelecido de transmissão entra numa prática participativa. E o mais bonito da prática participativa é que ela não tem um método, né? Porque a própria ideia de método já encaixota. Então ela tem, do meu ponto de vista, inspirações e essências, né? E eu sempre gosto de falar que eu gosto da metáfora da tríade. 3 coisas importantes, né? Dentro de uma prática transformadora. A primeira coisa é quem são os seres humanos que estão nesse processo dentro da escola. São basicamente duas categorias. Crianças ou estudantes, né? Porque eles vão crescendo e você vai falando crianças, na escola a gente tem essa questão de chamar de criança, né? Mas chega às vezes no 5º ano e fala, então, crianças, peraí, crianças. Sou pré-adolescente, né? Eles brincam, né? Sou jovem, então estudante, vamos falar. Criança, bebê, estudante e os educadores, né? Que são todas as pessoas que estão dentro da escola em contato com as crianças, são os educadores. Esses 2 agentes sociais, do ponto de vista de uma prática pedagógica transformadora que não seja transmissiva, eles têm que ser competentes, né? Então a gente pensa numa criança potente, competente, junto com o educador. E aí aquela questão, né? Nem à frente, nem atrás, mas ao lado. Junto, em parceria na construção do processo de aprendizagem. Um ponto, né? Um pilar disso. Só que isso acontece em um lugar, que é a escola, né? O espaço-tempo escola, uma instituição. E como que essa instituição seria ideal do meu ponto de vista? E aí eu uso uma definição que o Francesco Tonucci traz, e eu vi ela através do livro do Paulo Fock. Ele fala de 3 tipos de escola. Começar pelos que a gente não quer. Não quer uma escola das liçõezinhas, onde tenha tudo pronto. E aí eu tô falando do berçário que nem eu brinco, né? Do 0 aos 100 anos, né? Não estamos falando de uma pedagogia de liçõezinhas em que está tudo pronto, tampouco o contrário. E aí eu acho que do ponto de vista das famílias, essa parte tranquiliza um pouco. Não é que não vai ter absolutamente nada e as crianças estão lá fazendo o que elas quiserem, a hora que elas quiserem, como elas quiserem. Não. E o Tonucci chama isso de escola das atividades, né? Onde as crianças fazem o que elas estão querendo fazer e elas ficam até angustiadas porque ninguém propõe nada. Elas vão ali e existem. Então não é nem essa escola das liçõezinhas e nem a escola das atividades. Qual é? Uma escola das investigações. Onde esse educadora competente, junto com a criança estudante competente, estão construindo um processo de aprendizagem e aí, finalmente, baseado na pedagogia participativa, né? Que está pensando em resolução de problema, está pensando em problemas reais, está pensando em como a gente constrói o conhecimento no cotidiano com as crianças, em que isso tenha sentido e significado. Eu acho que esse é o ponto principal, porque não é só uma questão prática, assim, de... Sabe quando a gente brincava na escola? Ah, mas para que eu vou usar máscara na minha vida? Não é isso no sentido utilitarista só da coisa, mas é no sentido de pensar as coisas. Pensar, nossa, como isso surgiu? Para que isso surgiu? Para que eu posso usar isso na minha realidade? Eu acho que esse é um ponto fundamental, pensando no fundamental, né? E aí eu penso, por exemplo, hoje, agora veio aqui na minha cabeça, eu estou no 5º ano e em algum momento as crianças, eles estão fazendo um projeto lá de como vai ficar a casa, que eles vão mudar de prédio, e aí eles iam fazer uma maquete. E aí iam transformar a realidade em 2 dimensões no papel. E aí eles fizeram a sala, mediram, desenharam, e aí iam fazer os móveis. E tem móveis que são retângulos, né? E tem umas mesas redondas dentro da sala. E a gente pensando sobre isso, eu falei, bom, então vocês vão ter que medir o que é quadrado, né? Então, retangular. Então eles vão lá e medem.
Aí o que é retangular é mais tranquilo, né? Deles medir, é facinho. Pô, e agora eles têm que medir o que é redondo, né? E aí, como é que faz? E aí começa, treina, vem isso aqui, e aí fala de círculo, fala de circunferência. Então essa parte de estabelecer uma coisa, de dizer, né, esse conhecimento historicamente construído pela humanidade, isso não está fora. É que a questão eu não vou sentar lá e falar, olhem isso aqui, façam isso. Não, vamos tentar mostrar. Então surgiu esse problema da circunferência. E aí, o que a gente pode fazer? O que é uma circunferência? O que é um círculo? Qual a diferença? E vai mostrando isso a partir dessa realidade. Então, eu acho que essa é a nossa aposta, e a gente vê que isso funciona muito para as crianças, que é dar sentido e significado. E dizer, bom, então isso aqui serve, isso aqui existe em algum lugar. E aí a gente conseguiu conversar com a arquiteta que fez a casa, que projetou. E ela mostrou, olha, a régua que vocês usam aqui, eu uso também, olha a minha aqui, tem um nome diferente, é escalímetro. Ah, o que é isso? Olha o programa. E ela abriu o programa e mostrou a casa que eles tinham desenhado no programa. Então eles estão vendo que isso não é uma coisa à toa, né? Eles foram até a obra, então eles viram que o pedreiro tinha feito uma conta na parede para levantar o tamanho da janela, fez uma conta, uma soma de decimal, que eram outras coisas que eles estão vendo. Então, essa tentativa de fazer isso ter algum sentido, ter algum significado prático, né? De novo isso, não prático no sentido que eu só vou fazer o que serve para alguma coisa agora, não. Mas sentir, olha, isso não está no abstrato. A matemática, a geografia, a história, o português, a filosofia, a ecologia, nada é abstrato. As coisas existem no mundo. Como a gente pensa isso? A gente pensa na origem de todas as coisas que está ali na filosofia, né? Que era meio isso, né? Eles iam vendo, pensando as coisas, interagindo com a natureza. Então, eu acho que essa questão dentro da pedagogia participativa é fundamental. Como a gente pensa as coisas com sentido e significado. E que não é livre de contradições, né, Paulinha? Todos os dias tem várias. Sim, sim. Mas acho que é isso mesmo que você falou, né? Eu concordo com você. Que, na verdade, buscar aquilo que está motivando, aquilo que pulsa. Pulsa na criança, né, no educando, mas pulsa também no professor, né, no educador. E eu vejo assim, que tem muitas escolas, por isso que você colocou essa questão como um todo que a gente tem que pensar. Porque tem muitas escolas que têm essa vontade, que têm esse interesse, né, que inclusive dizem que a gente tem aqui uma prática de incentivar a autonomia da criança, mas isso não é dado ao educador. Uhum. Então, o educador, ele precisa mostrar trabalho, enfim, entregar sempre tudo no prazo. E aí aquela liberdade que a escola diz que é dado para a criança aprender aquilo que ela tem vontade, isso não é dado ao professor, isso é podado. Então eu penso muito nisso, assim, no quanto que isso muitas vezes é quebrado, porque a gente tem propostas lindas, mas que na prática não acontece, né? Nossa, muitas vezes porque o professor não tem habilidade mesmo para isso, né? Apesar até dele ter vontade. É doido, né? Porque o que a gente pensa, e aí trazendo o olhar do que a sociologia contribui, né? Quando eu estou pensando na educação, é justamente isso, né? A escola não é uma coisa que está solta no mundo, né? Não é isso. Ela está ali e ela está dentro de uma realidade, ela está dentro de um sistema social, né? E eu lembro muito, comecei na educação pública, como eu disse para vocês, fiquei 5 anos como agente de educação infantil, e agora a gente está com uma formação direta para a educação pública. E pensando nisso, eu sempre lembro de uma frase do Darcy Ribeiro, ele falava assim, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E aí você pensa, nossa, o que ele está querendo dizer com isso, né? Que a escola não é assim, eu sempre digo, né? A escola não é assim do jeito que ela é, e tem aquela brincadeira que diz que se uma pessoa ficar congelada, você tem que descongelar ela dentro de um lugar que ela não se assuste como o mundo mudou, que ela ficou congelada há 50 anos. Infelizmente, você tem que levar dentro da escola, porque há 50 anos atrás, as coisas são muito parecidas com hoje, em dia, como ela funciona. E isso vem de um lugar, né? A própria história da educação está totalmente ligada, e a construção da escola como tal, além da construção da noção de Estado, né, de nação, tem a questão do processo de produção da industrialização. A escola é muito parecida com uma indústria, né? A escola tradicional. É isso. Você tem o mesmo jeito que você organiza a produção, você organiza a escola. Do mesmo jeito que você não faz um carro, não é uma pessoa que faz um carro, também não é um professor. Cada um faz uma parte, essas partes não se conversam. Às vezes é isso. O professor de história não conversa com de geografia, que não conversa com de matemática.
Então a gente seria, tal qual a linha de produção, a educação. E aí o professor, ele entra como? Ele entra como um trabalhador, como se fosse um operário da educação. E aí é isso, ele quer mudar, só que tem coisa muito forte, que não deixa mudar. E quando a gente fala de escola particular, então, isso se intensifica ainda mais, né? Porque a escola acaba que vira uma empresa, né? Sim, e tem essa questão, essa discussão muito, né, que é da educação como uma mercadoria, né? Como a gente rompe, como a gente constrói uma noção de uma comunidade de aprendizagem. Como a gente faz isso? Esse é o grande desafio. Porque além do pagar, tem a visão do cliente, né? Que é isso. Cliente, produto, resultado. E aí as crianças, cada um no momento, oh, mas meu filho tá parecido com aquele ali. E aí a gente vai vendo que dentro da nossa própria realidade, a gente vai vendo que as fronteiras são diluídas, né? Então, antes da pandemia, a gente estava começando um processo na escola muito legal, em que as crianças estavam em ciclos, né? O primeiro e o segundo ano seria um ciclo, e o terceiro, o quarto e quinto era outro ciclo. Inclusive, a gente passava 1h30 do nosso cotidiano, que lá a gente chama de contexto investigativo, em grupos multietários, do terceiro ao quinto juntos. Pensando nesse processo de continuidade, porque a gente, essas mudanças, elas são mudanças não dá para ela ser mudança brusca, né, que a gente está falando, né? Então, do mesmo jeito que a gente está falando da educação infantil para o fundamental, a gente não consegue fazer um rompimento brusco dentro da realidade. Uma vez eu coloquei uma caixa de perguntas e alguém falou, mas isso, quanto tempo isso aí vai demorar para fazer? E aí eu até respondi com uma frase que diz que é da Clarice Lispector, né, que é mude, mas vá devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Nesse sentido de ser uma construção que seja devagar, mas que faça sentido, que a gente vai aos poucos fazendo isso. É o que você falou, tem isso, né? A escola né? A escola privada é uma empresa, e às vezes tem escola pública que age como tal, que o diretor vai conversar com o trabalhador como se fosse um chefe, quando na verdade não tem relação dentro da educação pública, né? É uma relação igual ali, são ambos funcionários públicos prestando um serviço para a sociedade. O gestor é um organizador daquilo, ele não é um chefe que vai fazer, faz isso, aquilo, outro. Essas questões sociais, elas vão entrando na escola, como é natural, elas vão entrando em tudo, e como que o professor consegue? Opa, eu vou aqui. E aí, o que eu acho é o coletivo, né? O coletivo só consegue fazer isso, porque individualmente nem faz sentido e nem tem condição de fazer. Então, individualmente, eles vão pensando, vamos por aqui, vamos por lá. E aí, uma questão que se discute muito na educação, que é a documentação pedagógica, ajuda muito, porque ela vai solidificando os processos e vai mostrando. Então, a gente consegue mostrar que, olha, para a criança quebrar os discursos dominantes, que todas as crianças aprendem a mesma coisa ao mesmo tempo. Ou o único jeito da criança aprender é se ela fizer 1000 vezes a mesma coisa. E eu sempre gosto de dizer que não é uma negação, né? Não é uma curvatura totalmente ao contrário. Dizendo, não, então não tem prática. Não, cada criança precisa de um tipo de coisa. Depende lá, você está no momento e aí, Cauê, então nunca você vai fazer uma lista de exercícios? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que não pode ser só isso. Não pode ser só uma coisa. Não pode ser só uma reprodução. Mas se alguém precisar lá, nossa, eu estou com muita dificuldade para entender a conta armada da soma. Então você vai lá, faz um pouco, faz uma lista, volta, pensa por esse lado, pensa pelo outro lado. Agora eu entendi. Por quê? Porque isso também é uma ferramenta para eu poder pensar outra coisa, né? E hoje, o próprio documento curricular, ele não fala mais, né? Na nossa época, a gente abria e tinha lá exatamente o que a gente tinha que aprender. Se a gente abrir hoje, baixar lá a base, olhar lá no fundamental, a gente vai ver pouquíssimos temas específicos. Tipo, a gente não vai ver lá escrito bandeirantes, bandeiras, ciclo do ouro. Não tem mais essas coisas. A gente vai ver processos, a gente vai ver competências, a gente vai ver habilidades. E eu lembro que ano passado a gente estava numa investigação em que tinham 5 grupos de crianças e cada um estudava um lugar do mundo diferente. Porque o ponto não é o conhecimento, não é saber as informações do lugar. Lembra quando a gente fazia os trabalhos lá da escola? Põe a bandeira, a população, a renda per capita. Isso não precisa, isso aí está no Google. Você põe lá e descobre. Agora, por que a região nordeste do Brasil tem um tipo de PIB e a região sudeste tem outro? É esse tipo. Sabe aquele tipo de questão que o Google não responde? A Lívia e a Aline, que trabalhava com a gente no Fundamental, foram até uma formação e pensaram assim, né? Para a gente pensar uma educação transformadora, a gente tem que pensar assim. Uma criança que faltou no seu grupo hoje, o que ele aprendeu que o Google não responde? Aí a gente consegue pensar em uma questão de fundo, uma questão de reflexão. Se ele colocar lá no Google, não vai dar. Hoje a gente estava falando com as crianças, lendo o livro aí, tem alguém aí?
e falando de perguntas, né? Perguntas que não é muito difícil você responder, porque é clássica, tem vida em outro planeta? É isso. Você tem que pensar nas coisas e refletir. Eu acho que isso é o que faz a gente construir alguma coisa mais significativa, que é quando a gente olha na educação infantil as crianças explorando, né? Eu acho que isso falta um pouco no fundamental, e isso vai tornando as coisas um pouquinho mais quadradas, né? Essa exploração, esse tempo mais tranquilo, né? Você tem muito mais experiência em educações bem distintas, como o Waldorf, por exemplo, que valoriza essas coisas, tem os rituais, tem aquela calma, não é aquele... Eu estava vendo esses dias aquele tal da pedagogia do caracol, né? Não é aquela velocidade extrema de informação. Isso deixa até as crianças meio tontas. Mas tentar essa construção mais tranquila e mais prazerosa, que não é simples, né, Paulinha? Mas eu acho que é um caminho para pensar diferente, né? Eu sempre brinco com os colegas, né? Eu falo, olha, vamos mudar, porque a gente vê que a sociedade que a gente produziu não tá legal. Então vamos fazer uma coisa diferente, porque é isso. Continuar do jeito que tá, não tem como rolar. Vamos construir uma coisa diferente. Eu acho que essa é a questão. E o vivencial, né? Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente, a gente aprende, porque a gente não aprende só lendo e copiando, né? A gente aprende vivendo, a gente aprende com o cheiro, a gente aprende com o som, a gente aprende com a textura, a gente aprende de outras formas, né? Cauê, agora sim, olhando para o lado das famílias, né? O que eu vejo bastante que as famílias, elas querem muito ver o que a criança está aprendendo. Então, uma prova é importante para muitas famílias, uma apostila preenchida é importante para muitas famílias. Eu conheço várias famílias que chegam no final do ano e falam, mas metade da apostila não foi preenchida. Então, será que ele não aprendeu tanta coisa? Porque a gente conversa aqui de educador para educador, a gente consegue entender tudo isso, mas se a gente for falar com famílias que não são da área da educação, eles têm um outro olhar, entende? Eles estão olhando de um outro espaço, né? Uhum. E aí é muito difícil da gente desconstruir isso e da gente dizer, né, olha, mas não se aprende só com apostila, não se aprende só com prova. Existem outras formas de aprender. Aí muitas famílias falam, mas como assim outras formas de aprender? Eu não sei. Como assim? Tem? Existe? Eu não sei, porque eu aprendi desse jeito. Então é algo muito, como dizer, muito novo, muito grande, assim, essa discussão para muitas famílias, né? Porque é uma questão que não existe. Hã? Fala. Cortou o que você falou, só ia falar. Eu falei que tem muitas famílias que precisam desse palpável, de conseguir visualizar. E aí até a gente pode entrar sobre o que é uma documentação pedagógica, né? Se você quiser falar mais um pouco sobre isso, mas se quiser comentar também da necessidade que muitas famílias têm de conseguir enxergar o que a sua criança está aprendendo. E na verdade isso é muito, se for ver, isso é um cuidado, né? Eu não vejo que as famílias querem colocar a criança numa escola que prepara o vestibular como algo ruim. Não vejo, isso é um cuidado, é um amor. A família quer o melhor para sua criança. Então, é que muitas vezes desconhece que existe outra forma. Não forma, né? Sem forma. Sem forma. Existe um outro jeito, né, Paulinha? E coloca, porque o nosso grande desafio na educação, quando pensando no fundamental, porque a gente tem duas batalhas que a gente tem que fazer. Uma é a desconstrução do que existe e a outra é essa construção de novas possibilidades. Porque, às vezes, essas expectativas, elas moram no lugar que nos foi dito que é possível, mas que na realidade não é. E é isso que é difícil a gente mostrar, que é aquilo, que é dizer que uma apostila pronta é a garantia do aprendizado, né? Que isso não é, né? Não é a garantia do aprendizado dessa apostila. Ouviu? A Marta colocou aqui, ó, que na educação infantil ela escuta. Meu filho não faz nada, só brinca. Isso que tá falando. Exato, Nossa, isso é muito, muito, muito presente, né? E pensando na família, é o que você colocou. As famílias não são os especialistas em educação. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tem famílias que sim, né? Mas a grande maioria não é, né?
Porque cada setor da sociedade tem lá a sua contribuição e cada família tem aquilo. Então, nos cabe falar das coisas. Sabe, às vezes, quando a gente vai no médico, por exemplo, a gente fica pé da vida porque o médico não explica as coisas direito? E a gente fala, nossa, ele falou como se eu soubesse. Você tem tal. Eu não entendi nada que você falou, sei lá o que é isso. Daí você vai lá no Google, é pior, né? Tudo que você põe no Google é o pior que tem. E aí você fica o quê? Você fica perdido. Eu acho que com a educação acontece o mesmo. Não tem como você chegar lá e falar para frente, não, porque eu coloquei aquilo lá, o brincar heurístico de possibilidades. Eu falei, não entendi, não sei do que você está falando. Então esse é um ponto. Os especialistas da educação são os educadores. E a gente tem que traduzir isso para as famílias. Aí entra no que você falou da documentação pedagógica, né? Que o Malaguzzi tinha uma frase fundamental que é: o que não se vê, não existe. Então, se nós não mostrarmos a potência desse jeito de aprendizagem, a gente não vai vencer essa batalha na sociedade. Porque a gente tem contra um mercado gigantesco de apostilas, por exemplo, e grandes redes de educação, que estão lá o dia inteiro na TV falando, e colocando, e tem um material lá, que às vezes é um material bem feito, tal, e que se preencher. E a gente está nisso, então a gente tem uma luta contra isso. E como que a gente usa? A gente tem que tentar as novas formas e documentar isso, né? A discussão sobre documentação pedagógica é extremamente ampla e complexa, né? Mas a gente pode falar vamos falar de uma das dimensões, que é essa dimensão da comunicação, né? De eu fazer um processo com as crianças e comunicar esse processo de alguma maneira. Quando a gente mostra isso, a gente já teve várias experiências. A matemática é muito nítida nesse sentido. Desconstruindo o tradicional, transmissivo nesse sentido de, por exemplo, você vai fazer uma conta lá, 15 menos 6, esse é o exemplo clássico. 15 menos 6, daí você monta a conta armada. Pô, 15 menos 6 eu não sei, né? Então eu tenho que, porque 5, não dá para eu tirar 6 de 5, então eu tenho que emprestar do lado. Daí você corta 1 e vira 15 menos 6. Você fala, agora eu sei. Mas é exatamente a mesma conta. Por quê? Porque a gente não conseguiu pensar. Hoje, quando eu falo com as crianças e elas vão fazer uma multiplicação, por exemplo, elas não vão pensando nessa conta, elas vão fazendo... hoje exatamente aconteceu isso. 5 vezes 40, né? 5 vezes 40. Bom, se fosse 10, seria tanto, então eu divido pela metade. Pô, ele estava pensando em 5 vezes, ele pensou em 10 vezes, que é mais fácil, e tirou a metade. Daí você fala, cara, como ele está pensando isso? Ou uma outra coisa, uma construção de um problema. Eles estavam, esses dias, fazendo uma torre, eles tinham que fazer uma torre alta, né? E aí eles pensando nisso, bom, como que eu faço? E eu fazendo o quê? Tirando foto, colocando as frases das crianças e refletindo sobre isso. Não só do ponto de vista do conhecimento, de que eu estava ali buscando mesmo que eles pensassem, bom, se eu quero construir uma coisa alta, eu preciso de uma base boa. E eles viram isso. Por quê? Porque eles construíam uma base frouxa, caía. Construía, caía. Uma criança, não, peraí, a gente tem que melhorar essa base. E foram melhorando a base. E isso fortaleceu. Beleza, o processo de aprendizagem aí, do equilíbrio, tá legal. Mas não é só isso. Eles também têm relações. Tem uma criança ali que está falando mais que a outra. Tem uma criança que tem a expressão um pouquinho mais contida, que teve dificuldade de se colocar. E esse é um tipo de aprendizado. Porque essa escola transmissiva e tradicional, ela faz, né? Eu sempre falo em reuniões com as famílias, eu falo isso, olha, um dos vestibulares mais difíceis que tem é o de medicina na USP de São Paulo, né? E quantas barbaridades a gente não vê que eles fazem numa festa de calouros. Então são pessoas que, do ponto de vista transmissivo, conseguem fazer a prova mais difícil do Brasil. Só que do ponto de vista humano e social, olha o que eles são capazes de produzir. Então a educação não é só conteúdo, a educação não é só conhecimento. Então tudo isso está lá, só que isso está para mim. Se isso estiver lá no meu caderno do professor e eu não mostrar para ninguém, o que não se vê não existe. Então, o que nos cabe? Olha, eu vou pegar aqui, vou pegar o que é importante e vou mostrar para as famílias que é um jeito potente de se aprender. Porque a preocupação deles é legítima, como você trouxe. Eles estão lá preocupados. O Rubem Alves falava, né, aqui de Campinas, falava, olha, a gente tem uma nuvem chuvosa em cima da educação brasileira, que é o vestibular. Que em vários lugares do mundo já não existe. Aqui tem a questão do Enem, que até antes tinha uma discussão de ser um pouco mais aberto, já baseado ali em uma junção de matérias, em resolução de problemas, e não aquela coisa de teste, né? Já tinha isso. Mas mesmo assim, mostrar que na prática participativa tem muito aprendizado, mas não é só isso que a gente valoriza. A gente valoriza muito mais do que isso, né? E... Até... Pode falar. Não, pode terminar.
Não, eu ia contar uma história. Pode falar você que depois eu conto a história. Tá. Até porque a gente tem pressa. Pressa que o adolescente passe no vestibular, entra na faculdade com 17 anos, vindo de uma história, de uma educação que ele não conseguia nem ir no banheiro na hora que ele queria. Se a professora dizia para ele, não, agora você não pode ir no banheiro, como ele ia conseguir se conhecer para saber o que de verdade ele ia querer prestar de vestibular, o que de verdade ele gostaria de trabalhar, qual é a missão dele? Sim. O que de verdade ele veio fazer nesse mundo, sabe? Naquele momento, né? Porque isso pode mudar muitas vezes ao longo da vida. Mas aí a gente tem pressa. Pressa para que ele passe no vestibular logo, sendo que ele nem se conhece. É. Eu fico pensando muito nisso. Muita gente me pergunta, né? Essa pergunta aí. Mas escolas desse tipo fazem com que eles passem no vestibular? Eu acho que é muito, muito maior. É um processo de autoconhecimento, um processo de aprender a trabalhar no coletivo, um processo de conseguir aprender com o outro e ensinar para o outro. Isso é muito mais profundo. E eu até brinco, assim, não estou dizendo que crianças e adolescentes que estudem em escolas com pedagogias participativas não consigam passar no vestibular, tá, gente? Não é isso. Mas eu até brinco que se terminar o terceiro ano e não conseguir, meu Deus, gente, faz cursinho, sabe? Estuda a parte, continua estudando, porque a gente não precisa terminar o estudo. Ah, eu já finalizei, eu já terminei os meus estudos. A gente nunca termina os estudos. Quem é que disse que a gente tem que terminar os estudos, né? Assim, Sim. esse negócio... Enfim, continua estudando e entre num curso que você vai de fato se interessar com mais maturidade, com mais certeza de que é aquilo que você quer. Eu lembro que eu entrei na faculdade de psicologia com 17 anos. Gente, eu era uma menina, sabe? Como é que... Eu pensei que se eu fizesse hoje a faculdade de psicologia seria totalmente diferente, né? Não, é isso, né? Eu acho que eu acabei de ver uma pergunta que surgiu aqui, uma colocação que a Renata colocou, né? Exatamente. O que a escola transmissiva garante em relação a passar no vestibular? Isso é tão maluco que tem escolas, grandes redes de ensino, que a grande questão deles já tem. Então já estão contando, ó, porque é o seguinte, você vai colocar seu filho aqui desde pequeno, mas depois do terceiro ano, já vai fazer o terceiro junto com o cursinho. E se não passar, já vai pro cursinho. Aí você fala, eu já falei isso em algumas reuniões de família, eu falava assim, olha, você vai pegar 17 anos da vida do seu filho e vai colocar em função de uma prova, que ele pode escolher com 17 anos, ele nem sabe se ele vai querer aquilo depois. É um estresse gigantesco, é uma pressão gigantesca, que quando ele chegar na universidade, que ele vai ter que... E se ele já falou, nossa, já fiquei tanta pressão que eu nem quero mais pensar isso, e fica numa loucura nesse sentido, e aí você vai matar 17 anos, se é isso, eu concordo com o que você disse. O vestibular nunca mediu inteligência ou sabedoria de ninguém, é quem sabe fazer melhor a prova. Eu fiz cursinho e todos os professores falavam isso. Por que você tem que fazer 1 milhão de simulados? E um professor de física, eu sempre lembrava, ele falava, olha, é o seguinte, às vezes você não sabe uma questão, você resolve ela porque você fez 1 milhão de muito parecidas. Então é um treino para passar. E um treino para passar, você faz em 1 ano, você vai lá e consegue, mas mesmo assim, mesmo pensando essa possibilidade dessa abertura da mente das crianças é fundamental. Vamos pegar o exemplo que eu ia contar para você. Tem uma experiência que é do Michael Resnick, lá no MIT, o Instituto lá de Tecnologia, que sempre está naquelas listas de melhores universidades do mundo, onde tem aquelas tecnologias ultra mega modernas, né, de Massachusetts lá. E aí ele tem um livro, o livro dele chama assim, Jardim de Infância para a Vida Toda. E falando de aprendizagem criativa. E identificando no jardim de infância, lá, ou seria na educação infantil aqui pra gente, possibilidades de criatividade, possibilidades de construção fundamentais. E lá ele cita um exemplo de um TED, aqueles talk do TED, sabe? Tem tipo uma palestra. E ele conta uma história. E eu tinha feito com as crianças a montagem da torre, inspirados lá. A história é mais ou menos assim. Ele coloca grupos para fazer a torre mais alta e colocar um marshmallow no ponto. Tem um monte de palitinho, um marshmallow, tem que fazer a torre mais alta possível em 18 minutos. E ele mostra um gráfico de várias categorias, põe advogado, põe administradores e tal, e que vão fazendo uma torre até tal tamanho. E a segunda melhor categoria é as crianças que acabaram de sair do jardim de infância, que conseguem fazer a segunda torre mais alta. Daí, quem é a primeira torre mais alta? Os engenheiros.
Daí ele até brinca, ainda bem, né? Que eles fazem a torre mais alta e mais segura, porque eles são responsáveis por fazer as construções que a gente vive. Mas o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, que ele brinca lá que as crianças da educação infantil, do jardim de infância, o que elas fazem? Elas já pegam a construção e já começam a fazer. Começam a construir, já põem o marshmallow no ponto e começam a montar, cai. Aí elas vão ver onde caiu. Os outros tradicionais, quadros, o que eles vão ver? Eles vão fazer o projeto, eles vão definir quem manda. Aí ele até brinca, eles vão definir quem vai ser o gerente do prédio que nem foi construído ainda. Aí eles vão fazer o projeto. E aí eles montam tão bem o projeto que a hora que eles vão montar, uma parte dá errado, o projeto cai e aí não tem mais tempo para voltar. E as crianças, elas vão aprendendo com o processo. Então elas constroem e falam, Ih, olha só, a gente errou ali, vamos construir, construir, construir. E por que os arquitetos e engenheiros conseguem primeiro? Porque eles têm o ensino técnico. Eles sabem quais são as formas mais seguras de subir uma construção. E eu sempre falo que o fundamental, essa metáfora funciona muito, porque nós estamos falando sim da construção de um processo, de uma caminhada de aprendizagem. Só que essa construção não deixa de lado o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. Eu deixei lá as crianças, ontem, fazerem todos os testes da circunferência. Daí depois eu disse para eles, eu falei, olha, a circunferência tem um comprimento. É assim que se mede o comprimento da circunferência. Tem um instrumento que chama compasso. É assim que funciona o compasso. E vocês vão conseguir medir a partir disso. Esse é o conhecimento. Ah, beleza, eu sei. Então agora vocês vão voltar a criar. E aí a gente vai fazendo esse vai e vem teórico-prático, teórico-prático. E isso vai consolidando. E as crianças vão tendo condições para saber o que elas fazem com o que elas sabem. E quando elas chegarem, porque vai demorar para elas chegarem um tempinho no vestibular, lá, pelo menos uns 5, 6, 7 anos, tomara que isso já tenha mudado, mas elas vão ter condições de pensar de maneira crítica, né? A gente vê que os vestibulares mais modernos já têm trazido isso, um pensar de competência, uma questão que as coisas não são seccionadas, né? Matemática, história, geografia, ciências, português, está tudo junto. A gente separa para que eles aprendam, mas eles pensam, bom, mas peraí, não faz muito sentido eu pensar isso separado, eu penso isso junto. O professor de matemática, imagina isso, né? Se tivesse lá um grupo de professores que é igual a gente tem na escola, a gente tem a chance de ter os atelieristas, né, que são os artistas plásticos, visuais, que estão lá para ter um outro olhar, porque a gente tem um olhar específico. Outra profissão tem outro olhar específico. E a junção desses olhares trazem o aprendizado. E as crianças aprenderam de maneira reflexiva, aprendendo de maneira crítica, elas vão aprender muito mais. Porque elas vão aprender a base, elas não vão decorar as coisas. Elas vão aprender aquela base. E aquela base ela vai replicando. Uma coisa clássica, lá na matemática a gente não faz tabuada. Tabuada do 1 e segue 1 até o 10, 2 até o 10, 3. A gente usa um quadrado, que é a tábua de Pitágoras. Porque a tabuada, metade dela é igual. 2 vezes 4 e 4 vezes 2 é a mesma coisa. Não precisa escrever várias vezes. Eu ponho lá na tabela e as crianças começam a ver relações. Daí eles veem que a tabuada tem ali aquela linha ali que são os quadrados perfeitos, que eles vão ver lá, o 9, o 16, o 25. Então eles vão começando a ver as relações. Numa coisa que eles não têm que decorar, é aquele exemplo que eu dei. Bom, eu posso não saber o quanto é a tabuada do 7, que é meio difícil, mas eu sei a do 5 e a do 2. Se eu somar do 5 e a do 2, dá do 7. Ah, eu sei que a do 8 é difícil, mas se eu duplicar do 4, dá do 8. Então eu penso no 4 e vou no 8. Olha a quantidade de conexões. Que é exatamente o que fala no brincar heurístico lá das crianças, da descoberta. É isso, o máximo de possibilidades deles explorarem coisas diferentes para eles irem fazendo as sinapses e o cérebro deles ir abrindo, ao invés de fechando, né? Tem lugar que tem apostila na educação infantil, contorno, isso aí. Mata o processo de aprendizagem lá. Ele mata, ele tira o prazer, ele tira o sentido, ele tira a relação. Então, lá a gente não vai colocar para as crianças do 5º ano essa exploração, mas por que eles não podem mexer com os materiais naturais? Por que eles não podem criar? Por que eles não podem olhar a natureza para pensar as formas geométricas, por exemplo, que são representações perfeitas da natureza, mas da onde elas vêm, onde elas existem? E isso, hora que chegar no vestibular, elas tiram de letra, porque é só aprender a fazer a prova. Daí, como você brincou, né? 1 ano lá do cursinho resolve. Sim. O Cauê, e como que vocês garantem que os conteúdos do currículo seja colocado? Porque essa é a pergunta principal. Né? De todo. Mas, de fato, o currículo é seguido? Os conteúdos, eles de fato aparecem? Como que a gente tem essa garantia?
É engraçado, né? Porque eu acho que se você for num lugar, qualquer lugar que você for da escola, fala, não, eu garanto que, ó, todas as crianças daqui vão entrar no primeiro dia sem saber nada e vão sair no último dia sabendo todas a mesma coisa igual, né? Isso aí não existe, né? Mas é fundamental essa questão do currículo. Por quê? Porque hoje em dia, é o que eu te disse, se você abrir a base nacional vai falar de competência, ela não vai falar mais de conteúdo. Então, essa questão de conteúdo, ela já foi, até oficialmente falando, né? Porque a gente tem a base é um documento curricular, ela não é o currículo. O currículo quem faz é a escola, né? De decidir o que as crianças vão falar. Então, ela mudou naquilo de dizer o que o professor e como o professor tem que ensinar, que os parâmetros curriculares faziam, e coloca o que a criança tem o direito de aprender. E aí você vai lá e abre, e você lê que ela tem que pensar na competência leitora, ou ela tem que pensar no mundo dos micro-organismos, por exemplo. Ou uma questão mais palpável ainda, em transformações reversíveis ou não reversíveis. Daí a gente pensa na humanidade, a gente pensa na realidade do entorno. Então as crianças do 5º ano, elas têm que pensar o ciclo da água. Então, para ficar o ciclo da água, lembra? A água chove, evapora. Mas elas não têm que saber desenhar o ciclo da água, elas têm que pensar o ciclo da água e pensar o que ele tem a ver com a produção e a subsistência do país. Por que é importante pensar no ciclo da água? Por que é importante pensar no lixo da escola e como ela descarta? Está escrito essas coisas lá. Então, se a gente fizer uma analogia, por exemplo, a competência. Para você ser uma motorista competente. Para você ser uma motorista competente, você precisa de certas habilidades. Você precisa saber ler, né? Você ler as placas. Você precisa saber dirigir o carro, né? Essas habilidades seriam próximas do que está o conteúdo, mas esse estudo conteudista, ele já não tem mais. Ele já está falando de uma possibilidade ampla, já está trazendo as questões. Se você abrir lá, tem as 10 competências gerais da base, então tem o pensamento científico, crítico e reflexivo. Então, o conteúdo que a gente estudava lá, de decorar o Estado, o país, as capitanias hereditárias, isso já não tem mais. E como a gente garante? Aí entra a posição do educador. Olhar o que era o contrário, né? A gente pegava e pensava o que as crianças vão fazer a partir do currículo. O que a gente faz, a gente tenta inverter isso. Então a gente vai lá e pensa uma proposta para as crianças. As crianças fazem isso, exploram, vivenciam, e a partir daquilo a gente vai pincelando. Opa, eu posso falar sobre isso. Por exemplo, no 5º ano, as crianças iam escrever, elas estão acabando a escola. Então o que eu pensei, bom, vamos vocês vão escrever um texto sobre vocês, uma história que vocês acham engraçada, para fazer uma memória da escola, certo? Então eles vão começar a escrever. Beleza. Ah, mas Cauê, então que tipo de texto é esse? Ah, isso é um texto autobiográfico. Ah, é um texto autobiográfico. Beleza. Que característica tem? Bom, se é um texto autobiográfico, são coisas que passou. Então os verbos estão no passado. Ah, mas que verbo? Verbo é ação, estado ou fenômeno da natureza. Ah, pega o seu caderno aí, anota aí. Verbo é ação, estado, legal, beleza. Verbo do passado. Como assim passado? Tem presente, passado e futuro. Então os conteúdos, eles estão na realidade, né? Porque a vivência na realidade traz o conteúdo, não ao contrário. Então eles estão fazendo lá. Então enquanto eles estão escrevendo o texto, eles estão pensando nisso. Eles leram outro texto. A gente leu uma crônica do Antônio Prata. E na crônica do Antônio Prata, eles começaram a procurar os verbos, para tentar entender o que significa esse verbo em primeira pessoa, porque ele falou eu ou nós, que são duas pessoas, se o texto é de você mesmo. Então, a partir da construção de uma coisa que tem sentido, que é fazer uma memória deles, o conhecimento vai surgindo, né? Ou se você pegar a questão de matemática, eles estão lá, tem a casa que eles vão mudar, eles vão para outro prédio, e aí a gente foi para eles querendo mobiliar a casa. Então, qual a ideia? O que vocês gostariam que tivesse na sala de vocês? Ah, Cauê, como que é a sala? Ué, vamos lá ver. Ah, beleza, vamos ver. Agora vamos desenhar aí que tamanho que é. Bom, pega treino e mede. O que eles estão vendo? Estão vendo número decimal, estão vendo transformação. Nossa, Cauê, mas aqui tá 280, que é em centímetros. E se fosse em metros? Ah, em metros. É 2 metros, é só dividir por 100. Então anota aí na agenda de vocês. Para eu transformar metro em centímetro, eu multiplico por 100. Para eu transformar centímetro, eu divido por 100. Entendeu? Nesse momento, o conhecimento vai surgindo. Vai surgindo. E aí entra, como que eles vão ver? Eles vão lá e colocam na agenda deles. Daí eles estão lá no momento e eles têm que fazer, daqui 2 meses, uma redução de escala. Putz, eu não lembro. Ah, pega lá o caderno. Ah, beleza. Ah, lembrei, tá aqui, ó. Para eu transformar, eu tenho que fazer assim. Então, a partir disso, eles vão vendo que os conhecimentos vão surgindo. Vai surgindo aqui, vai surgindo ali. Eles vão escrevendo e aí eu falo para eles, mas,
acentuação, né? Essa palavra tem acento, tem regra. Tem regra de acentuação. E essa é a questão. A regra, a gramática, ela não serve para eu decorar, ela serve para eu consultar. Eu vou lendo, vou estudando e vou sabendo. Mas quando tem dúvida, gente, pensa. Você vai lá fazer uma postagem no Instagram, tenho certeza que acontece. Daí você vai escrever uma palavra e você fala, ixi, eu não sei. O que você faz? Vai lá na internet e põe. Ah, beleza, descobri. Essa palavra caiu no acento ortográfico. Então, esse seu aprendizado, ele vem de uma situação real, não do contrário. Porque se não vem de uma situação real, vem de uma coisa do total abstrato, é muito difícil de você conseguir guardar. Porque você só vai reproduzindo. Então, todas as relações das crianças na escola estão permeadas pelo conteúdo. Isso é impossível a gente fugir. Por quê? Porque o conteúdo, ele é a realidade, né? A ciência, ela nasce a partir da análise da realidade. Né? Eu analiso a realidade e vejo. Ah, hoje aconteceu um conteúdo. Eles estavam pensando numa música lá. TikTok, sabe? Essas coisas que tem no TikTok. E eles estavam cantando uma primeira parte da música. Daí eu falei, daí eles queriam cantar, escrever alguma coisa. Aí eu peguei o celular e olhei a música. E aí a música tinha uma parte que tinha um conteúdo racista nessa parte da música. E eu falei, cara, olha só. Daí você vai lá no currículo e você olha. Debater sobre temas relevantes da atualidade para uma visão cidadã. Tá pronto. Beleza, vamos olhar essa música. Por que essa parte? Ah, é racismo. Mas o que é isso? Racismo vem de onde? Vem da escravidão. O que é escravidão? Voltou. Né? Invasão do Brasil, eles nem falam descobrimento. Invasão, era esse debate outro dia. O Brasil foi invadido, foi descoberto ou foi achado? Ah, um fala, não, foi invadido, certeza. Não foi invadido, ele foi encontrado. Daí outro fala assim, mas quando encontraram, falaram para todo mundo, e aí todo mundo veio querer invadir. Então, eles estão discutindo temas que estão lá nesse currículo deles. Então, a realidade, ela joga conteúdo todo o tempo. A gente tem filho, a gente sabe disso, né? Todo o tempo eles estão pensando em tudo, em forma, em conteúdo, em teste, em joga, em pega, peso, tudo. É o brinco, Raul, né? Ah, a colher caiu. Fala, caiu não, você jogou, né? Você pegou ela e fez assim, entendeu? É isso que eles estão vivenciando. É muito partir do que está pulsando, né? Do que eles estão vivendo, daquilo que está fazendo sentido para eles. Uhum. A Gabriela Durlo colocou uma coisa aqui, a Kika até comentou, que eu acho que esse é o grande ponto, com certeza, a formação desses educadores. Como que se dá a formação desses educadores? Foi essa a pergunta que a Gabi fez. O que eu entendo disso, e aí depois você fala também, né, Cauê? Sim. O Gabi, eu vou até brincar com você aqui. Sabe aquela coisa da mãe impostora, né, que a gente brinca? Eu vejo um pouco disso, assim, do quanto para o professor é necessário se desconstruir, olhar para dentro de si e perceber que tem muita coisa que ele não sabe e que aquele papel que ele diz que ele faz uma prática não transmissiva, de fato, não faz. Então, muitas vezes tem professor que se engana nisso. E por quê? Porque é muito difícil para a gente dizer, não, eu não sei. E ainda mais com um professor. Então, para um educador assumir, não, isso eu não sei, eu não aprendi. Eu não estou pronto para trabalhar em uma escola que seja transformadora. É difícil, é algo muito profundo. Eu até fico arrepiada, assim, de pensar. Porque fala daquilo que ele viveu enquanto criança também. Então, o professor, ele também foi criança. Ele aprendeu dessa forma. Racionalmente, entende-se que ele não... Assim, a maioria, né? Acredita que não aprendeu de fato. Mas é algo muito enraizado. Muito enraizado. E aí, não é um ignorar todo o jeito que ele aprendeu. É olhar para esse jeito e refletir sobre esse jeito. Aceitar. Olha, eu aprendi isso. Eu fiz essa prática por muito tempo. Eu quero olhar para a minha história. Aceitar a minha história. E entender que ela precisa ser mudada. Então, deixa eu só ver, porque eu tô conversando aqui, entendo, mas isso é uma autoavaliação, diria. Falo mesmo em questão das universidades. Ah, tá, se as universidades estão caminhando nessa formação. Então, é que as universidades também são formadas por professores, né? Então, assim, também existe uma desconstrução grande nesse sentido, né?
mas eu vejo já caminhos. Eu já vejo já muita coisa acontecendo. Eu acho que a gente está hoje sendo agente de transformação. Eu penso que hoje a gente está construindo essa mudança na educação que a gente tanto fala. Mas eu acho que a gente ainda está começando. Não sei, Cauê, você concorda? Eu acho muito... Uma vez eu vi o Tiago, da Cidade Escola Aine, acho que é Tiago, né? Ah, sim, Thiago... Eu também não lembro agora o sobrenome dele. Eu falava Tiago Aine, por causa da escola, né? Ele falou assim, que lá eles têm um centro de desformação de professores. Eu achei muito doido isso, né? Porque, assim... É muito difícil esse terreno, né? Porque ele vai... Pode falar. Essa fala é muito comum, né? Essa fala é muito comum. Transformação, né? Lá no encontro eles não falam que nós somos formadores, né? Falam transformadores. Pensando nesse sentido, nós fomos educados a maioria numa pedagogia transmissiva. Ponto. Isso é um dado da grande maioria, tá? Só que a prática da universidade, por exemplo, olha que doido. A aula da universidade, as universidades de humanas, que são as únicas que eu fiz, são assim, por o meio... Travou. Gente, será que acabou o tempo da live? Oi, vocês estão me escutando? Gente, acabou o tempo? Será? Alguém tá aí? Ah, caiu a internet do Cauê. Rê, você dá um suporte aí? Ele vai voltar? Travou. Mas vocês estão me ouvindo? Acho que ele tá pedindo pra voltar. Peraí, gente. Bom, mas vocês estão me escutando? Voltei? Voltou. Olha só, hein? Aí. Eu tava aqui nessa... Eu não sei que horas são. Tá acabando? Tem 1 hora de live? Eu não entendo nada disso, gente. Não, eu acho que não sei. Bom, mas o que aconteceu? Não foi isso. O que aconteceu é o seguinte, eu tenho tipo um timer aqui para tempos de redes sociais, sabe? E aí eu esqueci de tirar da live, aí ele cortou. Mas enfim, falando da universidade, olha que coisa maluca, né? Por meio de práticas muitas vezes transmissivas dentro da universidade, a gente começou a pensar sobre isso, certo? De falar, nossa, olha só, nossa prática transmissiva, né? Você pensa, o Paulo Freire estava na universidade, mas estava na prática também. Falando, olha, usando a possibilidade da ciência da educação para pensar sobre isso, né? Então não é uma negação da universidade, nada disso. Mas é uma reflexão, inclusive, se até dentro do ensino universitário a gente não pode pensar em prática participativa. O exemplo que eu dei do MIT falava disso, né? Que eles têm uma espiral da aprendizagem criativa, que fala imaginar, criar, brincar, compartilhar. Eles usam lá na pós-graduação, na construção de coisas tecnológicas. Eles usam isso aí. Então, o que cabe aos professores é esse trabalho constante de reflexão, né? A gente sabe que existem tempos no mundo, né? Tem o tempo da universidade, que é um tempo rápido, o pensamento, muitas pessoas pensando, mas esse tempo, ele demora para transformar em legislação, por exemplo, né? Afetar a legislação, e aí a legislação demora até um pouco mais para afetar a prática lá cotidiana com as crianças. Então, acho que cabe sim essa questão da formação dos professores, de pensar como isso funciona, para onde isso vai, do ponto de vista individual. Mas não é só isso, né? Não é uma formação individual, mas pensar a formação do coletivo dos professores e como a gente pensa, porque, gente, é isso, né? Se você começa a questionar o modo de que você foi formado, inconscientemente você começa a se questionar. Isso não é fácil, né? Falando das universidades. Os professores da universidade, eles fizeram a carreira em cima de um modelo. Que se esse modelo se destrói, eles meio que se destroem junto, né? Então não tem como você pensar. Mas eu vejo, Paulinho, eu vejo também isso. E eu vejo agora uma grande quantidade
de pessoas muito interessantes fazendo várias formações fora da universidade também, né? Reunião, coletivo, pensando e juntando todas essas possibilidades. Ensino universitário, conversa, coletivo, fundamental. Eu acho que a gente está nesse caminho, mas não está nada ganho. Eu acho que a gente tem que continuar, juntar força e ir para cima. Ó, por exemplo, eu fiz 2 faculdades de pedagogia. Comecei em uma, depois descobri outra e mudei. A primeira que eu fiz era online. Eu já tinha feito presencial, né? Enfim, tava um momento de vida, fiz online. E essa faculdade tinha ótimos conteúdos, lindíssimos, assim, muito de Paulo Freire, mas era prova, teste que eu tinha que fazer. Tipo, era completamente incoerente, entende? É aquilo que eu falei, às vezes tem uma proposta de uma escola linda, mas que não dá liberdade para o educador fazer com que aquela proposta linda aconteça. Enfim, e aí a outra faculdade que eu fiz, que foi quando eu concluí mesmo a minha faculdade de pedagogia, ela chama Pedagogia para a Liberdade, é o nome do curso. E eles têm essa proposta exatamente de você vivenciar a autonomia do seu próprio aprendizado. Mas o quanto isso é difícil, gente, porque não tinha tanta cobrança. E aí, se não tem cobrança, se não tem alguém me cobrando, não vou ler, não vou entregar, porque ninguém vai ver. Sim. Entende? Então, a gente precisa o tempo todo cuidar da nossa própria coerência, né? É um trabalho de autoeducação muito grande. Eu acho que quando a gente se propõe a de fato trabalhar em escolas com práticas participativas, a gente precisa se autoeducar e buscar a nossa própria coerência, né? Que é aquilo que a gente falou, não é uma coisa fácil, né, Paulinha? Não é fácil. O Paulo Freire falava, né, que a gente tem que se esforçar. A teoria, ela vai estar à frente da realidade e a gente tem que se esforçar cada vez mais para que o espaço entre a teoria e o que você faz vá diminuindo até um momento em que ele seja exatamente aquilo que você faz, o que você fala seja aquilo que você faz. Mas isso também não deve servir para o contrário, né? Para desanimar, do tipo, eu sou assim mesmo, não adianta, eu não vou mudar. Não, é justamente o contrário. A gente já viu, a gente sabe que a teoria ela vai andar um pouquinho mais para frente disso, ela vai caminhar e a gente vai correr atrás para chegar e igualar isso, no sentido de transformar a nossa prática. Eu acho que isso é o fundamental. Esse diagnóstico, ele não pode servir para derrubar o nosso ímpeto de mudança, ao contrário. Ele tem que servir todo dia para você falar, nossa, hoje foi uma contradição aqui, eu falei de um jeito que não é respeitoso, então eu vou lá, vou pedir desculpa, ou vou tentar falar de uma outra maneira, mas eu estou na construção desse processo. Eu estou tentando fazer essa transformação porque o diagnóstico já está dado. Esse jeito não vai rolar, esse jeito não é o melhor jeito, esse jeito não é o jeito mais potente. Então, o que a gente pode aprender? O que a gente pode aprender lá na educação infantil, lá com o berçário, que funcione lá para o 5º ano, para o 9º ano, para o 3º colegial, para a graduação, para a pós-graduação? Que possibilidades são essas? E, com certeza, entender isso como uma construção coletiva de aprendizagem, em que as coisas acontecem. Sabe aquela brincadeira de pensar como as pessoas, como? Então eles desenvolveram lá uma fórmula. Como é que fez isso? Por que ele fez isso? E aí, a partir disso, a possibilidade de conseguir sentindo é muito maior. Sim. Gente, vocês têm perguntas? O Fabiano falou aqui para tomar cuidado com o horário. Parece que a gente já deu 1 hora. Não sei se corta. Olha, alguém... Almi Noronha. É você, Ana? Não sei quem é. Bom, falou assim, podemos afirmar que, levando em consideração a IBNCC, que a educação continuada é a melhor forma de assegurar a qualidade. E é isso, né? Aquilo que a gente falou. Eu não preciso terminar meus estudos. Já terminei meus estudos. Exato. Não existe esse processo, né? Vixe, Tem perguntas? Mas, Cauê, você quer falar do seu curso? Ele corta. Legal. Nossa, a gente esqueceu, né? A gente tem agora, com Encontros e Conexões, um curso... Falando em informação, Cauê dá curso de... exatamente. E pensando na educação infantil, né, eu falei um pouquinho no começo, a ideia é o seguinte, desde 2018, quando eu saí da creche e fui para o fundamental, eu comecei a pensar aquilo. Bom, a gente fez um trabalho muito interessante sobre documentação pedagógica e ele transformou nossa realidade. A gente viu nitidamente com as pessoas que estavam ali que isso transformou nosso modo de ver a educação aí com os pequenos, né? No caso, era crianças até 3 anos e tal.
E aí eu pensei, nossa, isso não pode ficar só comigo. E aí eu comecei a fazer cursos nas escolas de Campinas mesmo, pensando na realidade. Naquela questão, né? Sabe quando você chega para uma escola e mostra a foto da Noruega, de Reggio Emilia, da Suíça, da Finlândia, e as pessoas falam, nossa, você veio aqui, né, como o Pacheco fala, a gente vai acumular certificado e vai ver o quão distante a gente está de onde a gente queria estar. A ideia não é essa. A ideia é ver o que a documentação pedagógica fez na creche da Prefeitura de Campinas, no São Marcos, com todas as questões que tinha. Como o processo de documentação pedagógica transformou nossa realidade. E ocorreram várias transformações. Daí eu pensei, nossa, eu vou juntar todo esse material que eu tenho, quando eu estava na creche, o que eu já li, o que eu estudei, o que eu pensei do fundamental, e o que eu fui coletando nesses cursos que eu fui fazendo, e pensar uma formação específica para a educação pública. Aí eu chamei de abordagens da documentação pedagógica em contexto de educação pública. Diálogos possíveis e necessários. Então a ideia é a gente pensar como o processo, a abordagem de documentação pedagógica ajuda a potencializar tudo que a gente tem de melhor e enfrentar nossos desafios. Pensando bem focado, né? Então, a ideia é, a partir das pessoas que forem até o curso, a gente fazer um encontro de dizer de onde elas vêm, quais são as demandas, quais são os desafios, quais são as potencialidades, juntar isso com a teoria do que a documentação pedagógica diz sobre e toda essa experiência que eu fui acumulando. Então, a ideia é um curso online, né, até pelas questões da pandemia. E aí, por ser online, a gente conseguiu uma redução bem significativa nos valores de quando era presencial e conseguiu aumentar a possibilidade, porque o espaço físico não comportava as pessoas. Então, a gente conseguiu abrir mais vagas num valor menor e a ideia é compartilhar com os educadores da educação pública a documentação pedagógica e como ela nos ajuda. É muito isso que eu digo. Por quê? Porque, às vezes, em alguns lugares, a prática da documentação pedagógica é entendida de uma maneira transmissiva e ela vira mais uma coisa para o professor. Ah, é mais uma coisa para eu fazer. A ideia, não. Tem uma clássica foto do Tonucci, uma charge, que é um professor carregando um monte de livro com um monte de nome. Didática, reunião, pais, famílias e tal, e a documentação pedagógica em cima. A ideia não, é tirar tudo isso, olhar para o processo, olhar para a nossa realidade e falar, tá, o que a gente pode fazer com isso que a gente tem aqui e como a gente pode ir potencializando as coisas. É um pouco essa a ideia do curso. Começa no dia 10 de março. Daí, se vocês forem no Andanças, tem lá o link, na bio tem lá o link das inscrições. E eu acho que vai ser um curso bem legal, tem muito material e muita possibilidade da gente construir coisas também com um viés prático sempre presente, né? De não ficar só na discussão teórica, mas também não, que é um pouco do que a gente está falando, não é ficar só na discussão teórica, mas também não é negar a teoria e ficar naquilo, não adianta ficar falando de teoria, temos que ir lá fazer. Não é isso. A ideia é como a teoria e a prática juntas aprofundam o nosso processo de reflexão, de conhecimento e ajuda no nosso cotidiano. Essa é a ideia do curso, bem resumida. Legal. Gente, tem perguntas, mais perguntas? Ou a gente encerra? Tem uma hora que some as outras perguntas, né? Agora que eu descobri. Pensei que ficava aqui. Tem que descer aqui, ó. Poxa vida, não consigo ver as outras. Ai, Cauê, dá vontade de ficar o dia inteiro te ouvindo, sabia? Conversando, batendo papo, bom, né? Não, tô ouvindo mesmo. Ai, que delícia. Putz, eu gosto muito de você. Eu te admiro muito, eu te acho um profissional muito bom, muito bom mesmo. Obrigado, Paulinha. E eu fico acompanhando também, eu acho também que você consegue trazer essa questão, né? E trazer informações, que nem você, pessoal, olhem lá no Facebook. Eu não sei onde está, Paulinha, no Conexão, porque você fez um story sobre isso. Mas a Paula tem aí, em algum lugar, uma lista gigantesca de várias escolas, com várias possibilidades de pensamento diferente, de tudo quanto é canto. E quando eu tenho alguma dúvida, eu falo, tem um pessoal que está em tal lugar que queria saber onde tem uma escola diferente. Daí lá vem ela com um monte de nomes. E eu conheci um monte pelo perfil. Você devia deixar essa lista aí em algum lugar, né? E vocês... Já tá? Tá no descarte. Olha, porque é isso, né? Essa questão de inspiração. E pensando que as outras realidades têm que servir de inspiração. Elas não são cópias, não são metodologias, mas elas são importantes para a gente ver pessoas que caminharam de uma certa maneira. E eu acho que isso é o mais legal. Tem o tema, que é onde eu trabalho, que tem práticas muito, muito interessantes. E às vezes a gente faz curso e fala como é que é, e a gente diz, olha, isso aqui é o nosso processo, né? Esse é o processo daqui. Existem várias outras coisas. Paulinha, queria agradecer você também,
Não sei se está todo mundo aqui, todo mundo que deve seguir a Paulinha sabe, né? A iniciativa da Caixa Cremo, que é uma coisa muito legal também. Pensando em possibilidades de casa, né? Vai. Olha só. A Ana Paula. Cauê, você tem alguma ideia de como inserir a pedagogia participativa em escolas públicas, levando em consideração as dificuldades dos professores repensarem as suas práticas e a valorização da avaliação? Nossa, muito legal, né? É um pouco do que a gente estava falando. Pensando na educação infantil e no fundamental, eu acho que serve as duas coisas, que é achar alguém junto com você, se tiver mais gente que está afim de fazer, e começar a transformar esse seu cotidiano. Foi assim que aconteceu com a gente. A gente pegou uma sala e falou, vamos pensar uma coisa diferente, e a documentação entrou e a gente foi transformando o nosso cotidiano. E a partir dessa transformação do nosso cotidiano, as pessoas, nós mesmos foram vendo, nossa, dá para fazer. Nós tínhamos uma sala de bebês que chegou a ter 32 bebês, 30, 27, 25, e a gente falava, cara, como é que a gente vai fazer? Então a gente começou a tirar estratégias. A primeira estratégia, pequenos grupos. Qual é a possibilidade de conseguir? Lá na escola de educação infantil, eu não sei se é do infantil ou do fundamental, lá na educação infantil nós éramos mais de um educador até, pela quantidade de crianças. Então a gente falou, vamos se dividir, vamos fazer pequenos grupos de crianças, e dentro desses pequenos grupos de crianças, naquele tempo que a gente tem, a gente vai pensar, planejar e vai agir. Isso foi um ponto. Pensando nas crianças maiores, que às vezes não tem mais, pensando no fundamental, não tem mais educadores, às vezes é só um professor ou uma professora sozinho, mas as crianças têm uma autonomia. Então faça pequenos grupos dentro da sala. Pense em possibilidades, junta uma mesa aqui, junta uma mesa ali. Agora com a pandemia fica mais difícil, né? Mas também diminuiu as crianças. Junta as crianças e vai tentando fazer. Essa transformação do cotidiano, ela não é só seu próprio cotidiano, ela não é só fundamental para você mostrar que é possível, mas para a gente ver que na realidade é isso mesmo. Porque quando a gente vai se transformar, a gente fica um pouco o pé atrás, né? Como as pessoas dizem. Pensando, nossa, será que vai dar certo? E conforme você vai fazendo, você vai vendo que dá certo. E tem que registrar. Tem que dar algum jeito de registrar esse processo, para você poder ter um fio de continuidade. Você fala assim, nossa, eles no começo era difícil eles fazerem grupo autônomo, se juntar, era mó bagunça, mas depois as crianças foram entendendo, foram contribuindo, e hoje a gente já consegue fazer uma quantidade muito melhor de propostas e de divisões. Então começa lá, pega alguém que está afim, se só tem você que está afim, começa a fazer de algum jeito e começa a registrar isso e mostrar, olha só, mostra para as famílias, mostra para a comunidade, mostra para a gestão da escola, fala, estou fazendo uma coisinha aqui. Às vezes é um dia, às vezes é um projeto, eu vi alguém aí falou de pedagogia de projeto, tem muita coisa escrita sobre isso, dá para pegar muitas experiências, pensar em um momento específico do cotidiano em que você vai tentar trazer as crianças juntas como parceira nesse processo, mas esse início de uma iniciativa, aquela fagulhinha lá que acende, é o ponto principal. A gente não consegue fazer o contrário, né? Daquele tipo, eu vou começar a fazer só depois que eu convencer a minha escola inteira de fazer. Se for depender disso, você não vai conseguir fazer. Porque essa pressão é muito grande. Ao contrário, mostra que é possível e segue em frente. Acho que é isso que eu tenho para dizer. E a experiência que nós tivemos foi muito exitosa, né? Nós temos muitas coisas e ouvimos por aí, vemos por aí práticas. Tem escola, isso jogar na internet, sabe? Tem escolas inteiras que funcionam de maneira, escolas públicas, né, que funcionam de maneira diferente, tem umas inspiradas por Escola da Ponte, que se organizam de maneiras completamente diferentes. Eu acho que é possível a gente pensar assim. Sim. Tem algumas mães aqui falando que estão gostando da live. Ai, que bom. Que bom que tem famílias aqui, né? Fico muito feliz. E a Márcia perguntou sobre a avaliação. Como que acontece a avaliação? Porque na maioria das escolas o conhecimento das crianças é medido com notas de 0 a 10. Doido, né? Você quer saber como acontece na... Vamos falar... Você pode falar da tema, né? Porque como o Cauê disse, cada escola é de um jeito, né? Assim, tem escola que... Tem que seguem pedagogias participativas, né? Cada escola é de um jeito, depende, né? Vários tipos. A questão da avaliação inclusive, é uma questão que a gente fala sobre todos os anos, pensando na nossa escola e como a gente faz. Para pensar em pedagogia participativa no geral, tem escola que tenta possibilidades participativas e continua fazendo prova naquele sentido de, não tenho o que fazer, então eu vou fazer.
Tem escolas de pedagogia participativa que não ligam nada para a prova, não dão prova, dão 10 para todo mundo, dão a média para todo mundo, porque eles não estão aí para esse processo de... Não, eles não acham que isso vale, mas é uma formalidade da educação, então eles vão lá, fazem, estão tomando conta de outro processo. E como a gente pensa, né? Pensando na discussão até da inspiração de Reggio Emília, né? A avaliação é vista por nós de uma maneira negativa, muitas vezes, porque a gente está acostumado com uma avaliação para ranquear as coisas, para dizer quem sabe mais, quem sabe menos, quem é melhor, quem é. E a gente pode pensar a avaliação na origem como dar valor, em pensar como eu dou valor para o processo de aprendizagem da criança naquele momento. E na escola, uma grande aliada nossa é a documentação pedagógica, mais uma vez, né? Porque a partir do registro do processo de aprendizagem das crianças, eu deixo nítido o que ela está aprendendo numa coisa que ela fez, numa foto de uma produção que ela fez, numa foto de um problema, num debate em que eu vou fazendo uma construção do diálogo, numa proposta em coletivo que eu vou mostrando como aquela criança individualmente foi se desenvolvendo. Lá no tema a gente tem um documento que chama Trilhares e Olhares. E lá nesse documento a gente faz uma narrativa pegando o ano inteiro da criança, em cada momento do nosso cotidiano e vai dizendo. E lá a gente está num processo, aí faz uns 2 anos, de uma menção ao conhecimento. Não avaliar o que a criança sabe e eu vou dizer se ela sabe ou não sabe, ou ela vai fazer um dia uma prova e vai dizer. Mas uma menção ao conhecimento dela. Então, em determinada coisa, se ela tem uma compreensão ingênua daquilo, se ela tem um conhecimento consolidado daquilo, ou se ela tem uma compreensão em extensão daquilo. A gente pegou isso daquele livro do Howard Gardner, sabe, como que eu chamo? Ensino para Compreensão. Ensino para Compreensão. E lá ele tem uma discussão grande do que é compreensão e tal, do que é consolidado, e a gente foi tentando montar. Então a gente olha nossas intenções, pensa nas habilidades da base e fala, quando a gente propôs aquilo, qual era a nossa intenção? E a partir daquilo, e junto com o que a gente documentou das crianças, a gente faz essa menção. A gente diz, perto, nessa habilidade aqui, nisso aqui, a criança tem um conhecimento consolidado, que seria aquilo. Ela faz quando é pedido aquilo, ou quando ela precisa, ela faz normalmente. Mas nesse ponto, ela tem uma compreensão em extensão. O que significa isso? Que ela conecta além, né? Além disso. E isso as famílias ajudam. Fala, Cauê, um dia a gente estava viajando, ele viu uma montanha e lembrou daquela discussão que vocês tiveram sobre o relevo. Pô, isso aí ele conectou fora da relação de aprendizagem que alguém pediu. Ele vai para além e faz uma conexão. Será? Eu não. Para mim não, para mim eu tô aqui. Ah, tá. Travou aí. Aqui, o Fabiano colocou, não sei se estão me ouvindo. O Fabiano a Carla colocou. Aqui a questão de descritiva, uma avaliação descritiva e não comparativa, exatamente. Essa é a ideia. Só que esse é um debate que a gente tem praticamente todo ano. Porque não é uma coisa simples, né? E também é difícil, porque para trazer para as famílias, daí vem a documentação. Né? Porque para você fazer com que as famílias tentem enxergar o modo que você enxerga, é uma questão mais complexa, mas eu acho que é isso, né? Entra nesse ponto da reflexão. É pensar sobre o processo, desmistificar a ideia de avaliação. Teve algumas propostas, algumas vezes que a gente fez como se fosse o processo de avaliação. Tem a autoavaliação das crianças, também é importante. Esse ano, inclusive na pandemia, como estava online, a gente conseguiu fazer uma avaliação. Era o educador, a família e a criança junto, assim, numa chamada. E aí a gente conversava. E aí, lembra daquilo que a gente fez? O que você acha? Eu acho que isso aí eu entendi. Eu acho que isso aí eu não entendi direito. E tem muita gente que pensa, se a criança vai se autoavaliar, ela vai dar 10 para tudo. E não tem nada a ver. Primeiro, porque a gente não tem nota. E segundo, porque elas trazem essa consciência. Falam, olha só, não, isso aqui, não entendi direito, não. Já teve criança que a gente fala assim, isso aqui é legal, é consolidado, tá muito bem. Ela fala, eu acho que não. Eu acho que eu ainda preciso melhorar um pouquinho nisso, Cauê. Eu acho que eu não tô sabendo tudo isso que você tá me falando, não. Então, essa construção desse processo junto com as crianças, descritível. A Marina está falando ou o Márcio aqui, está falando que ano passado a gente fez um vídeo, né, com uma criança e ela lá colocando e falando e trazendo todos os processos. Ou seja, tem muita coisa envolvida no processo de avaliação, né, que é uma questão de não tornar isso um pesadelo, sabe? Porque era para todo mundo, né? Não era? O dia de prova não era puta de um pesadelo para todo mundo. Nossa, meu Deus, eu não lembro. Ou aquilo que você falava, eu sei isso.
mas eu lembro muito do vestibular, que era assim, eu sei essa resposta, só que do jeito que ele colocou na alternativa, não é o jeito que eu sei, sabe? Ele fecha muito essa avaliação mais restritiva, mas eu acho que é isso. É a questão da continuidade, do acompanhamento e a avaliação dando valor ao que a criança faz. Não nós tentando ranquear quem é o melhor e quem é o pior. E um olhar da criança com ela própria, né? Não é uma avaliação padrão para avaliar todos da mesma forma, né? Aí de novo, né? Eu acho que isso que é o importante também, né? O Fabiano colocou, acho importante para orientar o trabalho, principalmente a própria pessoa, como responsável primeiro do próprio aprendizado, né? Porque se ela servir para deixar mais desanimado, faz sentido. Porque daí a comparação, né, Cauê? E a gente vê que a comparação é prejudicial, né? E não educa, né? A verdade é essa. Não, ela na verdade compete. Não é nem o tipo de sociedade que a gente acredita, né? Exatamente. E aí, gente, mais pergunta? Será que a gente passou alguma pergunta? As perguntas que eu recebi vieram muito no sentido do vestibular, que é o que a gente já falou. Então, recebi várias perguntas nesse sentido. Tirar isso, tirar essa questão, né? É isso. O vestibular, a gente não podemos colocar 17 anos de educação formal das crianças obrigatórias na conta de uma prova que a gente sabe que nem sabe quanto tempo vai durar e que a questão não é quem sabe mais no vestibular, é quem está mais acostumado a fazer prova. Isso você pode perguntar para qualquer pessoa, é exatamente isso. É um treino para fazer a prova. E não precisa colocar 17 anos para isso, né? E sabe aquela sensação que eu tenho? Que a gente ensina a criança a viver, porque quando eu passar no vestibular, porque quando chegar ao 3º ano, porque quando eu tiver na 8ª série, sabe? 8ª série não, 8ª... A gente vai ensinando nesse tipo de educação e esquece de falar para ela, olha, viva o presente, o que está te motivando agora, o que você tem interesse agora de aprender? Perfeito. E aí a gente fica jogando para frente, aí a gente volta para um olhar de adulto que também tem essa dificuldade, né, de olhar para o presente. Aí quando eu tiver filho, porque quando eu casar, as coisas vão mudar. Até quando a gente fala de pedagogia participativa, tem muita discussão sobre pedagogia participativa, e eu até coloquei aqui no Insta uma vez no Andança sobre isso, pensando, o que vocês pensam para a educação do futuro? Era essa a minha pergunta. E aí uma seguidora colocou a resposta maravilhosa. Ela falou assim, a gente tem que lembrar do Krenak, do Ailton Krenak. A gente tem que parar de vender o futuro, né? Não tem que pensar a educação do futuro, tem que pensar agora. É isso, é esse o ponto. O que a gente quer agora? A gente quer uma sociedade diferente, porque, venhamos e convenhamos, a sociedade que a gente produziu, né? Produziu o que a gente está vendo aí. Então a gente não quer isso. A gente quer outra coisa agora. Então o vestibular, deixa o vestibular lá, daquele jeito. A gente quer agora. Que processo eu quero para o meu filho, para minha filha, agora? Que processo eu quero para mim, agora? Eu quero um processo em que ele tenha consciência do lugar que ele ocupa no mundo e que ele pode transformar esse mundo em algum lugar melhor. E como a gente faz isso? Com pensamento crítico, reflexivo, com exploração, com conhecimento científico, com debate, com diálogo, com aprofundamento, com sentimento, com respeito. É isso, agora. Parar de pensar no futuro e vender o futuro, né? Com valorização dos diversos saberes, com autoconhecimento, com motivação, com sentimento, né? Com diversidade, a escola não é o lugar onde todos são iguais, é o lugar onde todos são diferentes. Então a gente tem que ter pessoa diferente, tem que ter todo tipo de etnia, todo tipo de orientação sexual, todo tipo de pessoa que existe no mundo, né? Todo, é isso, é todo mundo junto, que a nossa educação transmissiva não tinha, né? Pessoas, como dizem do grupo que se chamam de inclusão, né? Essa possibilidade. Que louco, a gente tem, olha isso, né? Temos que pensar em inclusão, né? Olha o lugar que a gente chegou. A escola não era lugar de inclusão, né? Então a gente tem que pensar nisso agora. E é claro que a gente tem que pensar em inclusão, né? Assim, né? Por quê? Porque todo mundo faz tudo igual da mesma forma. Uma criança que é diferente não se enquadra, não se encaixa. Por quê? Porque não se olha para cada uma como diferente, né? Se olhasse para cada uma com a sua necessidade, a criança que tem algumas outras necessidades seria vista como
uma outra criança com necessidade, entende? Porque cada um tem a sua necessidade para ser atendida, né? Enfim, cada um tem a sua motivação, a sua vontade. Só uma coisa que eu quero falar. Gente, é muito bonito quando a gente fala tudo isso. É muito bonito a gente falar, porque a nossa escola respeita o ritmo da criança, a nossa escola respeita a vontade da criança, a gente trabalha com uma educação respeitosa. Hoje em dia, qual escola não diz isso? Então, isso é um alerta que eu quero fazer, assim. De mãe para pai, de mãe para mãe, de mãe para cuidador. Não só para educador, tá? Agora é um papo de mãe aí. Porque qual escola hoje fala, a gente usa um método antigo, a gente usa o método ultrapassado? Nenhuma fala, gente. A verdade é essa. Então, esse discurso de que a gente respeita o ritmo da criança, a gente valoriza a pedagogia humanizada, isso é muito falado. A gente é uma escola construtivista, isso é muito falado. Então, a gente tem que sempre ficar atento a isso, né? É difícil quem não é da área conseguir entender nas entrelinhas que isso é só uma venda quando é a escola particular, né? Infelizmente. É isso. Já percebeu que é algo que vende, né? Nessa percepção, né? De, é a escola que eu tô pensando nisso e naquilo. Por isso que quando vai procurar, tem que olhar, vivenciar, pensar, conversar. E isso também, agora, concordo com esse recado que você passou para a família, cuidador e tal, e pensando nos educadores nesse sentido, de olhar, porque todo dia a gente está imerso em contradições. E a gente tem que assumir as contradições, pensar nelas, senão a gente não transforma. Não aquilo de dizer, nossa, eu fui lá, eu falei, nossa, esse dia aqui eu fui grosseiro com a criança, já era, não vou fazer nunca mais, vou desistir de tudo. Não, a ideia é justamente o contrário. É entender que existem contradições no mundo e como a gente faz para superar. Agora tá tendo isso, então vai, senta, conversa com o seu colega, conversa com a gestão, vê o que você pode, pensa na possibilidade real, pensa naquela equação que é o melhor que eu faço com o que eu tenho aqui, e eu penso, e no outro dia é isso, né? Como o Emicida, que eu tô aqui com o copinho do Emicida, diz, né? Cada dia é uma chance para ser melhor que ontem, né? Eu acho que isso faz todo sentido de uma prática transformadora, em que nós estamos se transformando, né? Porque não é simples, não é fácil, né? A gente não acorda e fala, agora é completamente diferente, eu me transformei. Não, a gente vai se forjando na prática junto com as crianças, aprendendo junto com elas, com os colegas, com os erros, com os tropeços, mas esse foco, né, a questão da utopia, né, que a utopia é o horizonte, que quando a gente dá 2 passos para frente, ela dá 2 para trás, 3 para frente, ela dá 2 para trás. Então, para que serve a utopia? Justamente para isso, para a gente não parar de caminhar. Então, aqui o meu recado é, não paremos de caminhar em busca de um mundo inclusivo, de um mundo socialmente igual, né, como a Rosa Luxemburgo dizia, né, socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Eu acho que essa tríade é fundamental e eu penso que não só para o mundo, para a escola também. É isso, Paulinha? Sim. A Márcia falou aqui, se a escola está em concordância, se está em concordância com o que a escola está vendendo. Eu acho que a escola pode falar assim, a gente está no processo de se tornar uma escola transformadora. Pronto, tá, é verdade. Porque a gente sempre está nesse processo, né? Uma última pergunta que colocou aqui alguém a partir de quantos anos começa a avaliação? E aí, gente, essa é a última pergunta, tá? Porque senão essa live vai terminar amanhã. Né? Se a gente pensar na documentação como um processo de avaliação e a avaliação como dar valor, ela é qualquer faixa etária, né? E a gente vê processo de documentação pedagógica de quando a criança entra, de 0 a 100 anos, né? Como a gente brincou no começo da live. O formal mesmo acontece lá no ensino fundamental, né? Na educação infantil, eu acho que não tem esse... Mesmo tendo educação obrigatória, a partir dos 3 anos agora, né? O formal começa lá no fundamental. Mas eu acho que nessa perspectiva da avaliação como um processo de ajuda e um processo de reflexão sobre a realidade, como eu posso melhorar ela, a minha realidade com as crianças, ela, no meu ponto de vista, não tem faixa etária, né? Agora, no ranquear, aí para todas as faixas etárias, eu acho ruim e não indicado. Sim. Cauê. Coisa boa, hein, Paulinha? Obrigado.
Ai, adorei. Muito bom te ouvir. A gente começa meio Nossa, ansioso, né? Mas depois vai ficando de boa, sim. tranquilo. Muito ansiosa, fiquei até com dor de barriga, gente. Nossa, Ave Paulinha, Maria. obrigado. Eu fico muito honrado mesmo, sério, de você ter pensado na gente, né? Que nem eu falo, né? O Andanças não sou só eu, Cauê, é eu e a Rê também. A Rê não tá aqui na live, mas ela tá aqui com o Raulzito ali, segurando a onda com ele, ajudando a gente aqui nas perguntas. E tem você do Conexão, mas eu sei que o Fabiano também tá aí, parceirão de vida e de construção, né? E eu acho que é isso. Eu queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que apareceu. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, né, Paulinha? Manda lá no direct, os perfis são abertos, manda pergunta, vamos conversar, vamos compartilhar, porque é isso. A gente acha pessoas que estão querendo transformar, transformadores, o que a gente tem que fazer é se juntar e espalhar. Se juntar e espalhar, se juntar e espalhar. Queria agradecer muito e sempre que você precisar, Paulinha, saiba que estamos aqui para bater papo, conversar e incomodar, né, as práticas transmissivas e vamos mudar esse mundão aí. Sim, sim. Sempre pro bem, né, Cauê? Ah, sim. Nossa ideia é sempre para melhorar mesmo, né? Exato. Então tá, meu querido. Tudo de bom para você, viu? Beijo. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau. Como é que eu faço para salvar a live agora? Gente, alguém tá aí? Me ajuda? Eu tenho que sair? Alguém? Me ajuda a salvar a live? Fabiano, vem aqui, amor da minha vida. A pessoa não sabe fazer live, não sei salvar live, gente. Amor. Acho que ele tá vindo. Se alguém souber me falar aí. Eu tô tentando fechar, salvar, Ana, eu não sei. Não sei, mas eu acho que quando fecha a pergunta. E como é que eu fecho a live? É nesse X? Aí eu entendo tudo de tecnologia, gente. Vocês estão vendo, né? É uma hora boa pra perguntar. Aqui? Tenta. Tchau. Beijos. Encerrar? Acho que é, né?